pessoal, a gente está começando mais um Viver Bem aqui na tela da TV Unifev e hoje eu estou recebendo a docente do curso de Psicologia e psicóloga também aqui em Votuporanga, Juliana Santos. Obrigada, Juliana, pela sua presença, Imagina. viu? O tema do programa dessa semana é o desenvolvimento socioemocional infantil das crianças. E, Juliana, eu já começo te perguntando, quais são os marcos típicos desse desenvolvimento? Bom, o bebezinho, desde que nasce, ele já vai apresentando ali algumas características, e a partir do segundo mês, mais ou menos, a gente já consegue observar um pouquinho de interação social. Então, o bebê já começa a olhar mais para os pais, fazer aquele contato visual enquanto mama, olha para a mãe. Aos 4 meses, por exemplo, o bebê já tá gostando da interação, de brincar, já aquele bebê que quando a brincadeira acaba, quando o adulto para de fazer a gracinha, ele chora, querendo mais. Ali para os 6 meses, ele já consegue identificar ambientes familiares ou estranhar lugares que não são do convívio, que não são comuns para ele. E aí, a cada 1, 2 meses, novas habilidades vão sendo adquiridas, né? Então, lá para 1 aninho, a criança já começa a ter medo de estranhos, chora se os pais saem de perto, já começam a se interessar por outras crianças, isso vai se fortalecer um pouco mais ali para os 2 aninhos, mas eles já começam a ter bastante interesse na interação, na brincadeira, com adultos também, já tem sua pessoa preferida, que a gente fala, né, que é aquela pessoa com quem tem maior apego, por quem busca mais nos momentos de insegurança, por exemplo. E tá ligado também à questão dos marcos de crescimento, dos saltos de crescimento dessa criança também, essa questão emocional? Sim, sim. Então, os saltos, eles vão acontecendo em todos os aspectos do desenvolvimento da criança, o cognitivo, o motor, e o social e emocional também fazem parte disso. Entendi. E quando as crianças começam a desenvolver empatia? Olha, existem estudos que mostram, por exemplo, já um início ali, por exemplo, quando um bebezinho escuta outro chorando, ele chora também. Então, já é uma forma de reagir ao choro do outro. Entendi. Agora, a criança conseguir demonstrar e expressar essa empatia, daí já é um pouco maiorzinho, quando essa criança já apresenta uma fala, já consegue se comunicar um pouco melhor. Mas desde novinho já é possível a gente estimular e ensinar esses comportamentos para as crianças. E a gente sabe que as crianças às vezes não entendem os próprios sentimentos, né? Quando, a partir de qual idade elas começam a ter um pouquinho de ideia do que é estar triste, do que é estar cansado, com preguiça, com fome? Tá. A compreensão, ela vem também ali um pouquinho maiorzinho. Só que é possível a gente ir estimulando, interagindo, dialogando com essa criança desde sempre. Então, por exemplo, é muito comum a gente ouvir de pais que o bebê tem dificuldade para dormir, chora muito à noite, aí os pais também vão ficando agitados e nervosos, um passa para o outro, e aí aquela movimentação, e com isso a criança vai ficando ainda mais agitada. Sim. Então, já é uma forma ali do nervosismo dos pais, né, já estão ali influenciando essa criança. Da mesma forma, a calma, vai influenciar, né? Também, vai relaxar, o tom de voz. Então, isso tudo a gente já está dando modelo para a criança. E aí depende muito da estimulação da família. Porque os pais são o primeiro ambiente social da criança. São as primeiras interações que ela vai ter. Então, como essa família lida com os próprios sentimentos e como ensina para a criança vai ser fundamental. E que fatores influenciam isso? O desenvolvimento socioemocional? Isso. O modelo, por exemplo, criança aprende muito por imitação, muito mais do que por instrução. É fundamental a gente conversar, dialogar, dizer para a criança o que é esperado? Sim, mas quando eu digo para uma criança parar de gritar, e eu digo isso gritando com ela,
É esse o modelo que eu tô dando, é isso que eu tô ensinando para essa criança. Então, a estimulação e o modelo são fatores fundamentais, desde pequenininho, expressividade emocional. E assim, existem materiais, recursos que são maravilhosos, mas no dia Certo. a dia, gente, né? Então, eu sempre dou esse exemplo a gente tá com a criança na praça brincando, a criança corre, cai Cai. e rala o joelho. Aí essa criança começa a chorar. O que o adulto tende a fazer? Não, não foi nada, já passou. Vem aqui, ó, e tenta distrair a criança. E aí a gente perde uma oportunidade de, por exemplo, ajudar essa criança a identificar o que está acontecendo, o que ela está sentindo. Olha, você caiu, machucou seu joelho, ralou, por isso tá ardendo, a gente vai lavar, mamãe tá aqui com você, vai ficar tudo bem, vai doer um pouquinho. Então a gente perde a oportunidade de dizer para a criança que ela está sentindo dor, que isso que está acontecendo ali é uma ardência e de oferecer um conforto, um acolhimento. Sim. Então, são situações assim do dia a dia, por exemplo, né? É que às vezes os pais estão tão preocupados em fazer com que a criança pare de chorar, né, que acaba Isso. esquecendo que aquela criança não está entendendo ainda aquela situação, né? Que ela chorou primeiro por dor e segundo porque ela está assustada também, né? Sim. Muitas vezes a família tem dificuldade em lidar com o choro, que é super natural, né? Crianças choram. Sim. É um meio delas se expressarem. E aí a gente precisa acolher e permitir que essa criança expresse o que está sentindo. Além dessa questão de ser modelo, de acolher, existem outros fatores que os pais podem fazer para ajudar nesse desenvolvimento? Sim, a convivência com outras crianças, por exemplo, interação com outros grupos para além da família. Então, a criança, ela tem como primeiro ambiente social, geralmente, a família e depois a escola. Então, fortalecer o vínculo com esses coleguinhas da escola, participar de festinhas, dos eventos, convidar os amiguinhos para vir em casa, tudo isso vai contribuindo para esse desenvolvimento da interação social. E quais sinais essas crianças podem emitir que elas estão com dificuldade nesse desenvolvimento emocional? Tá. Aí é sempre importante a gente ter clareza, por exemplo, do que é esperado para cada idade, Certo. né? Uma criança pequena, diante de uma frustração, ela fica brava, gritar, jogar um objeto, pode ser natural ali da situação, da fase do desenvolvimento, mas é claro que aí a gente vai mediar e dar suporte nesse sentido. Mas se a gente começa a perceber que é uma criança que inicia na escola e fica muito isoladinha, muito quietinha, as outras crianças estão todas brincando e ela não. Ou o contrário, ela quer todos os brinquedos para ela quer tomar da outra criança, ela tem conflitos com muita frequência. Esses são sinais, por exemplo, de que essa criança está com dificuldade. E o que esses pais precisam fazer? Quais as opções? É muito importante buscar ajuda. Então, conversar na escola, com a equipe escolar, para entender o que está acontecendo, como está sendo mediado isso, por exemplo, dentro do ambiente escolar. Se a equipe escolar tem alguma sugestão também, os pais se observarem que tipo de modelo eles estão dando para essas crianças. Então, essa criança que está entrando muito em conflito na escola, ela está presenciando muitos conflitos em casa? Certo. Como que essa família lida diante de uma situação problema? Gritando, a criança vai gritar também, seria isso, né? Exatamente. E também buscar ajuda profissional, procurar por um psicólogo infantil, por um psiquiatra, pedir ajuda para o próprio pediatra da criança para entender, né, se está dentro do esperado, se é necessário uma ajuda. Certo. Juliana, e existem alguns mecanismos capazes de ajudar essa criança a falar com os pais o que ela está sentindo, mesmo ela ainda não entendendo direito? Quais seriam? A condução que os pais vão dar para isso, né? Então, veja que a maioria das suas perguntas eu volto para essa questão do suporte do ambiente familiar. Então, se eu vejo a minha criança chorando e falo para ela, engole o choro, mas você tá chorando por causa disso. Nossa, não foi nada, já tá chorando.
eu estou invalidando o que ela está sentindo, não estou dando abertura para que ela se expresse, para que ela relate o que aconteceu. Então, o acolhimento, a escuta e vamos resolver isso juntos, eu estou aqui para te apoiar, vamos ver o que a gente pode fazer com isso, elaborar junto com a criança alternativas. Ah, entendi, você está passando por esse problema. O que a gente pode fazer com isso? O que você acha? E ajudando a criança a lidar com esses próprios sentimentos. E qual que é o papel das experiências traumáticas para essas crianças? Porque a gente fala, é pequenininho, não entende, mas na verdade eles acabam entendendo e sentindo mais do que até mesmo os adultos, né? Tá. Depende qual é a experiência, depende como essa criança lida com situações difíceis, se em outros momentos, em outras situações ela recebeu um suporte, um acolhimento, a idade, né, em que período da infância, se ela consegue ter compreensão do que está acontecendo, ou se ela só percebe que está difícil, que está existindo sofrimento, mas não tem clareza do porquê. Então vai depender de muitos fatores também. Certo. E mudanças na estrutura familiar também afetam essa questão desse desenvolvimento emocional das crianças? Pode afetar e também depende muito de como essa mudança vai acontecer. Então, seja separação, seja mudança de cidade, enfim, a maneira também como é conduzido, ter uma comunicação muito clara com essa criança, explicar para ela o que está acontecendo, o porquê, que independente, né, de os pais estarem em casas diferentes, continuam estando ali para ela, que a relação de mãe e filho ou de pai e filho não vai muda. mudar. Então, muitas vezes, se o ambiente está muito conflituoso, tá muito difícil, não necessariamente uma separação vai ser pior para a criança. Porque um ambiente com muito conflito também não ajuda, isso, né? que não é saudável. E qual é o papel da educação, do educador na escola, para esse desenvolvimento emocional das crianças? A escola tem um papel fundamental. Há décadas atrás, a escola era muito vista como um ambiente para o ensino acadêmico, aprendizagem de português, matemática e tudo mais. Mas a gente tem documentos lá desde a LDB da década de 90 que já trazem uma função social para a escola que precisa pensar no desenvolvimento integral do aluno. Sim. E mais recente a gente tem a BNCC também. As escolas têm passado muito mais, as crianças têm passado muito mais tempo dentro da escola. E muitas vezes a gente escuta, quem tem que educar é pai e mãe, isso não é papel da escola. Eu entendo, concordo, que a família tem um papel fundamental, que não se substitui pelo papel da escola. Só que tem situações que a criança vai vivenciar que só acontecem dentro da escola. E a escola precisa lidar com isso. O professor em sala de aula precisa mediar. Então, é muito importante que o próprio professor, que a gestão escolar esteja olhando para isso, capacitando a equipe e que o próprio professor tenha, por exemplo, o que a gente chama de habilidades sociais educativas, para que ele consiga mediar de uma forma adequada. Por exemplo, situações de bullying. Geralmente acontecem na escola. Sim. É o professor quem vai precisar mediar isso, por mais que vai chamar a família, vai conversar com os pais. É ele quem vai muitas vezes presenciar acontecendo. Então, ter essa habilidade de comunicação, de identificar quando uma criança está apresentando algum sinal de sofrimento ou de conflito, ou uma mudança de comportamento e ser modelo também. Uhum. E esse professor, ele pode buscar uma especialização, uma orientação em relação a isso, né? Pode sim. Existem formações específicas nessa área. Inclusive, na minha pesquisa de doutorado, eu desenvolvi uma assessoria para professores sobre promoção do desenvolvimento socioemocional em sala de aula. Certo. Então, eu oferecia uma assessoria para professoras de ensino fundamental sobre como elas poderiam mediar interações, então elas passaram por toda uma formação de habilidades sociais gerais, habilidades sociais na infância, habilidades sociais educativas, para daí a gente ir para a prática. Então lá elas desenvolviam planos de aula em que elas conseguiam aproveitar
A aula de língua portuguesa, de ciências, de matemática, porque a gente entende que o professor tem muito conteúdo para dar conta, tem muita cobrança, tem muita demanda. Então, a nossa preocupação era como que a gente pode possibilitar que a aula está ali acontecendo, as disciplinas, a apostila, como que o professor vai inserindo essa mediação e esse desenvolvimento socioemocional, porque ele não pode parar uma hora da semana só para isso, na maioria das escolas. Tem algumas escolas que já têm programas, mas a maioria não. Então, a gente pegou recursos do YouTube, tirinhas, textinhos, poemas. Então, o professor vai fazer uma aula de língua portuguesa, interpretação de texto. Tinha ali um recurso em que ele conseguia abordar a empatia, a expressividade emocional. E com isso eles foram aplicando programas com os alunos, aproveitando o momento de sala de aula. E foi muito positivo, a gente teve resultados muito legais. Que bom. Muito legal. Juliana, a gente vai dar uma pausa rapidinho, tá? Pessoal, não sai daí não que a gente já volta. Oi pessoal, Viver Bem de hoje está de volta. No programa dessa semana a gente está recebendo a psicóloga e docente aqui da Unifeb, Juliana Santos, e nós estamos falando sobre o desenvolvimento socioemocional das crianças. Juliana, e eu já volto te perguntando, como que acontece a psicoterapia nessa faixa etária infantil? Tá, a terapia infantil ela é bem diferente da terapia com o adulto, porque a criança ela não vai chegar, sentar e passar 50 minutos relatando sobre a semana dela, sobre o que está acontecendo. Muitas vezes ela própria não consegue identificar. Então, a psicoterapia infantil ela tem que ser muito lúdica. Então, a gente vai se utilizar de estratégias e recursos, como, por exemplo, jogos, fantoches, desenho, e aí sempre considerando as preferências da criança, coisas que são de interesse dela para que ela fique motivada. E por meio da brincadeira, dessa interação lúdica, é que a gente vai conseguindo com que a criança se expresse, faça alguns relatos, ou ela não consegue relatar, mas ela consegue expressar por meio de um desenho. Então, acontece de uma forma bem mais lúdica. Certo. E como que é feita essa avaliação desse desenvolvimento? Por exemplo, os pais têm uma certa dúvida se tá tudo correndo dentro do esperado e levam para um psicólogo, para uma psicóloga. Como que esse profissional ele avalia para falar, olha, ela está dentro do normal ou precisamos ajustar aqui e ali? Existe algum teste que é feito? Como é que funciona isso? Bom, a avaliação, ela, quanto mais, a gente chama de multimodal. Então, diferentes informantes, diferentes formas de coletar informações, quanto mais a gente tiver, melhor para a gente ter uma noção do todo dessa criança em diferentes contextos. Então, existem instrumentos validados aqui, tanto brasileiros quanto de fora, que são validados para o Brasil. Então, a gente tem o SSRS, por exemplo, que é o Social Skills. A gente tem o inventário de habilidades sociais, o inventário multimídia de habilidades sociais na infância. A gente tem um para adolescência. Então, são instrumentos em que a gente vai aplicar com a criança, com os pais e com a professora, por exemplo, o SSRS. Então, essa é uma forma. A gente vai fazer entrevista com os pais, entrevista com a escola, para a gente ver, né, se essa criança, como ela é em casa, é coerente com como ela é na escola, como ela é na clínica, então a observação da interação dela com o terapeuta. Então, a gente vai coletando dados com diferentes informantes em diferentes contextos, para a gente ter a maior quantidade de dados possível para conseguir olhar como um todo para o desenvolvimento dessa criança. E vale ressaltar que esses testes, essas avaliações devem ser feitas por profissionais, né? Sim, sim. Geralmente, esses instrumentos de avaliação, eles são de uso restrito do psicólogo. Certo. Esses todos que eu mencionei. Juliana, e a gente tem visto muitos casos de depressão já na infância. Por que você acha que isso tem acontecido com maior frequência?
Tá. Uma questão é que tem se identificado mais também, né? Certo. Então, vamos pensar que 30 anos atrás não se falava sobre depressão infantil, acreditava-se que só os adultos tinham depressão. Inclusive, o conceito de infância ele é relativamente recente. Porque se a gente pensar no tempo dos meus avós, por exemplo, eles tinham filhos porque precisava de mão de obra. Então, Sim. desde criança já se começava a trabalhar. Então, não tem tanto tempo que a gente começou a olhar para essa fase do desenvolvimento com mais cuidado, para as especificidades dessa fase. E para a depressão, há menos tempo ainda. Então, acho que uma questão estamos tendo mais diagnósticos por estar olhando mais para isso. E também pelo contexto social que a gente tem vivido. O período de pandemia foi muito difícil para as crianças e para os adolescentes, privados das interações, em isolamento. Os pais trabalhando cada vez mais ausentes em casa, então muitas vezes as crianças sentem falta dessa presença. Então, são diversos fatores. O período de pandemia foi bastante difícil para as crianças e adolescentes. E quais sinais devem deixar os pais em alerta? Tá, mudanças de comportamento dessa criança que não tenham motivos muito aparentes. Então, por exemplo, uma criança que era muito ativa, mas agitada, gostava muito de brincar, de estar com os coleguinhas, passa a estar mais quietinha, mais isolada, não quer brincar, não quer passear, às vezes alterações no sono. Então, passa a ter um sono mais agitado, dificuldade para dormir, ou acorda várias vezes durante a noite. Ou o contrário também pode acontecer, se a criança passar a dormir mais, sentir muito sono, querer ficar mais na cama. Então, mudanças de comportamentos. Uma criança que era mais tranquila, começar a ficar um pouco mais Agitada. agressiva. Isso, é importante estar atento a isso. Certo. E como que a gente faz essa diferenciação entre uma depressão e outros transtornos nas crianças? Bom, alguns comportamentos, sintomas podem ser parecidos. Então, por exemplo, TDAH. Às vezes a criança não completa tarefas, deixa pela metade, muda de uma coisa para outra, por uma dificuldade de concentração, de se manter focado. Certo. Na depressão, muitas vezes, pode ser por uma desmotivação, por uma falta de vontade de fazer, por não ver sentido naquilo. Então, começa uma tarefa e deixa, mas não é pela dificuldade de concentração como no TDAH, mas Entendi. por uma falta de motivação. E o que os pais podem fazer para ajudar essas crianças? Precisam buscar ajuda, né? Olhar com muito cuidado, estar atento a essas mudanças de comportamento, a esses sinais e buscar ajuda. Não invalidar os sentimentos ou os sintomas da criança. Por exemplo, eu faço de tudo, te dou de tudo e você tá aí reclamando, que preguiça é essa? Deixa de ser preguiçoso. E muitas vezes essa criança está precisando de ajuda. Então, na dúvida, sempre buscar uma ajuda profissional. Certo. Juliana, e fala pra gente, fatores genéticos também influenciam? Podem influenciar. É importante a gente sempre lembrar que o ser humano ele é biopsicossocial, então existe uma influência genética, hereditária, mas a gente sempre precisa olhar para o contexto, para o Certo. ambiente em que esse indivíduo está inserido. Então pode ter ali uma carga genética e a depender do ambiente em que essa pessoa está inserida, em que ela se desenvolve, nunca o transtorno se manifestar, então ele pode ser um fator de proteção, como também pode ser um fator de risco e possibilitar o desenvolvimento de algum transtorno, de uma depressão. Entendi. Por exemplo, se essa criança vive num meio de pais com depressão ou algum outro tipo de transtorno, ela pode desenvolver isso também por estar vendo o pai e a mãe naquela situação? Seria uma aprendizagem ali, né, por modelo também, Entendi. se é um ambiente em que as pessoas estão apresentando muito sofrimento, dificuldade para lidar, é possível que a criança também apresente algum sinal.
Entendi. Juliana, a gente falou agora há pouco sobre a questão do sono, né? Mas a questão da depressão, ela também pode influenciar na alimentação? Essa criança, ela pode perder o apetite ou pode Pode, passar a comer mais? pode. Na depressão é mais frequente a perda do apetite e Certo. muitas vezes na ansiedade é que a pessoa, né, a criança ou adulto, Coma muitas mais, vezes come come mais. mais. Mas pode sim ter uma alteração na alimentação. Você acredita também que o uso de telas, que está cada vez mais comum e mais cedo, acontece mais cedo nas crianças, também pode influenciar de alguma certa forma negativamente na questão emocional? Eu acredito que sim. Inclusive, há estudos, né, que mostram que as crianças que passam muito tempo na tela, porque o que, que acontece ali na tela? Nos joguinhos e tudo mais. É tudo muito de imediato, Sim. né? Então, o personagemzinho lá do joguinho morre, mas já começa de novo. A criança vai clicando, vai passando no tempo dela, é tudo muito imediato, é tudo muito rápido. Então, a frustração ali não existe, Sim. né? Tudo é solucionável. E na vida real não é Não é assim. assim. Então, a tolerância à frustração, por exemplo, ela vai desenvolver na interação humana com outras crianças, disputando um brinquedo, no conflito com o irmãozinho, tendo que esperar. E na tela isso não acontece, Certo. né? E ela tá ali privada de interações humanas enquanto ela tá presa ali na tela. Tá joia. Juliana, infelizmente nosso tempo acabou. Eu te agradeço mais uma vez pela sua participação, pela sua presença aqui no Viver Bem. Eu que agradeço pelo convite, Júlia, foi um prazer. O prazer foi nosso. E para encerrar, eu queria que você deixasse um recadinho para o pessoal de casa sobre esse tema, o que eles podem fazer, quem procurar, né? Enfim. Bom, eu quero dizer para os pais, familiares, principais cuidadores, para as escolas, né, professores, gestão escolar, que tenham clareza da importância de vocês para o desenvolvimento social e emocional das nossas crianças, né? Então, estejam atentos aos comportamentos, acolham e, principalmente, sejam um modelo para aqueles comportamentos que vocês querem que as crianças apresentem. E diante de qualquer dúvida, mudança de comportamento, dificuldades com a criança, procurem uma ajuda profissional. Tá joia, muito obrigada, viu? Pessoal, e o Viver Bem de hoje está ficando por aqui, mas não fica triste não, que na semana que vem a gente tem um encontro marcado. Beijos e saúde!